Qual é a pauta de hoje, doutor? Bom, seguindo aquela linha de meses em que a gente traz à lembrança algum assunto relacionado com a saúde, agora em março é trazido aí para lembrança e para conhecimento da população em geral, né, a conscientização em relação à endometriose. Então, a endometriose, para quem não sabe, para quem nunca ouviu falar, é uma doença que acomete as mulheres, principalmente na sua idade fértil, né? Ou seja, ali a partir da primeira menstruação até por volta dos 40 e poucos anos ou até a menopausa. E o que acontece? É uma doença inflamatória em que a gente tem... Vou explicar um pouquinho aqui sobre a anatomia feminina. As mulheres no útero, a parte interna do útero, ela tem uma camada que chama endométrio. Essa camada é a camada que durante todo o período menstrual da mulher, ela começa a se preparar para receber o óvulo fecundado, né? Ou seja, para daí aquele óvulo evoluir, né, fecundado e isso gerar ali a gravidez, certo? Então aquela camada ali, esse endométrio, ele se prepara, né? Ele fica espesso, tudo mais. E se a fecundação não acontece, o que acontece? Ela vai descamar e aí vem a menstruação, certo? Uhum. E na endometriose, por motivos que ainda não estão bem claros, existem algumas teorias, mas existe focos dessas células do endométrio que acabam ir parando em outros órgãos, dentro do nosso abdômen, dentro da barriga, que ficam nos ovários, que ficam junto da bexiga, junto do intestino. E aí o que acontece? No período menstrual da mulher, assim como no próprio útero, essas células elas vão lá, elas incham, certo? E se não acontece a menstruação, se não acontece a gravidez, desculpa, a fecundação, elas vão sangrar, elas vão descamar. Uhum. E esse processo, quando ele não acontece no útero, ele pode desenvolver uma série de sintomas, desencadear uma série de sintomas que faz muitas mulheres terem uma qualidade de vida péssima. Pois é, o que a mulher com esse problema sente? Quais são? Ela tem dor, tem cólica? Quais são as complicações? Quais são os sintomas? Perfeito, ótima pergunta. Então, assim, o que acontece? As mulheres, normalmente, no seu período menstrual, elas acabam tendo cólicas, né? Cólicas menstruais, que em determinados casos já são cólicas bastante intensas. Só que na endometriose, dependendo de onde essas células acabam se desenvolvendo, a mulher ela acaba tendo, então, dores muito intensas, muitas vezes, né? Ou seja, dores até incapacitantes, ou seja, aquela mulher que naquele período ela realmente não consegue fazer nada além de sentir dor e ter que se concentrar para aliviar esses sintomas. Mas aquela mulher, doutor, ou aquelas mulheres que já têm normalmente cólica, já sentem cólica pré-menstrual, naquele período pré-menstrual, elas sentem cólicas, como é que elas podem diferenciar essa cólica, essa dor da menstruação, assim por dizer, essa dor normal da pré-menstruação, do período pré-menstrual, da dor da endometriose? Geralmente, né, existem mulheres que não têm uma piora dos sintomas das dores. Mas quando a gente tem um quadro, né, uma dor que ela é muito desproporcional, muito intensa, ou até sangramentos que são sangramentos mais intensos, né, tem mulheres que perdem muito sangue, é uma das hipóteses que tem que ser avaliada junto ao seu médico, geralmente junto ao ginecologista, tá? Outra questão que acomete muitas mulheres justamente na idade reprodutiva delas é que a endometriose ela é uma das principais causas de infertilidade feminina. Então, muitas mulheres que têm dificuldade de engravidar, elas podem ter, eventualmente, a endometriose que acaba dificultando. Por quê? Porque se a gente imagina que, por exemplo, essa inflamação, né? Existe essas células ali na trompa uterina, né? Que é por onde o óvulo sai lá do ovário e ele vai passando pela trompa até chegar lá no útero para se implantar. Então, se tem ali uma inflamação naquele local e dificulta a passagem do óvulo, por exemplo, já fica difícil de engravidar, já torna mais difícil a gravidez. Tá. Doutor, então, além das cólicas, dessa dificuldade para engravidar, além das cólicas, das dores intensas que o senhor falou, né, de um sangramento mais volumoso, né, o que mais faz suspeitar que a mulher possa estar com essa dificuldade, com esse problema? Uma outra queixa bastante frequente, né, que também pode estar presente em outras situações que têm que ser avaliadas,
mas é a dor na hora da relação sexual. Então, dependendo também do local de implante dessa endometriose, né, às vezes ela fica ali numa região entre o útero e a cavidade vaginal, né, e ela pode sim, ou nos ligamentos que ficam ao redor ali da vagina, ela pode causar muita dor para a mulher durante o ato sexual, exclusivamente na penetração. Né, é uma queixa frequente. Se, por exemplo, levando um pouco para o meu lado na parte urinária, né, se existe algum implante de células ali de endometriose ao redor da bexiga ou até mesmo dentro da bexiga, a paciente pode ter um aumento na frequência de vezes que tem que ir no banheiro, isso também geralmente próximo ali do período menstrual. Ela pode ter sangramento urinário durante o período menstrual, tá? Porque se a gente pensa que essas células sangram e se elas tiverem um implante dentro da bexiga, na hora que estiver acontecendo a menstruação ela vai sangrar também ali dentro da bexiga, pode acontecer. Existe também muitas vezes o implante dessas células junto do intestino, na porção ali mais baixa do intestino, ali no reto, né? E isso pode causar dor durante a evacuação também, aquelas dores ali na região pélvica, né, profunda, no períneo ali, a região entre a vagina e o ânus, a mulher pode ter desconforto nessa região também, sentida principalmente no período menstrual. E outra, se tem muitas mulheres que sofrem durante o período menstrual, existe até alguns casos em que a mulher já uma, 2 semanas antes da menstruação já começa a ter desconforto. Então você imagina que num mês, eventualmente tem mulheres que sofrem durante 3 semanas. Né? Então, assim, poxa, como é que você vai desempenhar suas atividades nesse período? Como é que você vai desenvolver? Doutor, e como é que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito através de uma cuidadosa conversa com o médico, né? Que geralmente o médico a quem as mulheres recorrem inicialmente é o seu ginecologista, né? Até porque é uma doença eminentemente ginecológica, né? Então, o ginecologista ele vai conversar com as pacientes, ele vai avaliar outras possibilidades, vai fazer o exame físico adequado, né? Além disso, a gente acaba utilizando muitos exames de imagem, né? Uma ultrassonografia feita por um especialista em tentar identificar essas áreas de endometriose, a ressonância magnética de abdômen também é importante, e até alguns casos acaba sendo necessário uma videolaparoscopia, né? Que é aquela cirurgia por vídeo, né? Que você coloca a câmera ali dentro da barriga da paciente para poder realmente confirmar e ver se tem os focos de endometriose. E dependendo da situação, você já pode inclusive fazer o tratamento cirúrgico dessa condição. Quais são as causas, doutor? Por que isso acontece? Não se tem ainda bem estabelecido, né? Existem fatores que podem ser genéticos, existe uma relação também quando você tem um histórico familiar de outras mulheres na família em primeiro grau, você tem uma chance maior de ter também o desenvolvimento da endometriose. Existem algumas condições que eles acham que pode ser durante o próprio desenvolvimento do embrião, né? Ou seja, quando a mulher ainda na forma de embrião está se desenvolvendo lá na barriga da sua mãe, durante aquela formação em que os órgãos internos também vão se desenvolvendo, pode ser que essas células ali escaparam do local onde elas estão, né, e se desenvolvem outros órgãos. Ou também existe uma teoria de que durante o período menstrual, em algumas situações, ocorre um refluxo, né, ou seja, aquele sangue, algumas células daquelas ali, elas acabam voltando, ao invés de sair, elas acabam voltando para o interior do abdômen, ali elas acabam se implantando. Então tem algumas teorias, não tem coisas bem definidas ainda. E a mulher cuja mãe teve endometriose, ela tem uma chance maior de desenvolver esse problema? Existe uma chance até às vezes 20 vezes maior do que na população habitual. Então, se você tem um histórico na família, tem sintomas, né, que são muito desproporcionais durante o ciclo menstrual, uma dor muito intensa, dor na relação, tem que ser levantada essa possibilidade também, né? A gente tem hoje uma estimativa aí de trabalhos feitos até na própria população brasileira de que em torno de 7 milhões de mulheres aí, em média, possam ser acometidas pela endometriose. Ou seja, 1 a cada 10 mulheres, possivelmente na etapa, na fase de vida reprodutora dela, vai ter realmente endometriose. Né? E dessas mulheres com endometriose, existem algumas modalidades de tratamento, mas até 20% delas vão acabar tendo que ir para uma cirurgia para resolução do problema. Esse é o tratamento mais adequado, doutora? Não, realmente depende da gravidade, do local onde está cometendo a endometriose, dos sintomas da paciente, se ela é uma paciente que quer engravidar,
que não consegue engravidar, se ela já tem filhos. Então tem alguns fatores que tem que ser avaliados. Porque, por exemplo, se você tem uma mulher jovem com sintomas intensos, né? Mas que ela quer engravidar e ela tem às vezes um foco de endometriose ali no ovário, você não pode fazer uma cirurgia ali para retirar aquele ovário, você pode prejudicar as chances dela de engravidar. É diferente, por exemplo, você tem uma mulher ali que já tem seus filhos, né? Ou que não deseja mais engravidar e que às vezes ela tem uma doença tão intensa que acomete ali o útero, acomete os ovários, que você pode, uma das técnicas realmente é você fazer a remoção cirúrgica desses órgãos que estão acometidos. Doutor, e caso não tratado a endometriose, né, que consequências podem acometer essa paciente? Qual é o tamanho da encrenca se não tratar? Existem casos em que a endometriose ela é tão intensa, claro que isso são exceções, né? Em que, como a gente falou, esse processo ali de todo mês, durante a menstruação, causar um sangramento e tudo mais, quando isso não acontece ali no útero, isso vai gerando um processo de cicatrização também. Quando alguma coisa cicatriza ali dentro do nosso abdômen, isso vai gerando o que a gente chama de aderências, ou seja, os órgãos acabam ficando grudados muitas vezes. Então, dependendo desse processo, se ele é mais intenso, ele pode até causar na mulher assim, um processo aderencial tão grande, em que você entra ali na hora da cirurgia e está tudo grudado, podemos dizer assim, de uma maneira mais prática, né? Isso, em geral, acaba realmente levando muitas mulheres a terem muito desconforto, muita dor. Então, assim, vamos dizer que isso não é um câncer, não é como um câncer que pode fazer que a mulher tenha algum risco relacionado, né, à sua vida, mas assim, em relação à qualidade de vida dessa mulher, viver com dor, não dá, né? Não dá, é muito complicado. Doutor, mas não desenvolve para câncer? Não, isso é uma doença benigna, em que a princípio não existem trabalhos que mostrem uma relação que isso possa evoluir para um tipo de câncer. Muito bem, estou conversando com o Dr. Felipe Barbeta. Se você tem dúvidas também, pode mandar a sua pergunta para cá, para o 99119-2585, quadro Urologia e Saúde, participação do médico urologista, cirurgião Dr. Felipe Barbeta. O senhor está craque lá no robô também, doutor? Cirurgião robótica é com o senhor, me falar que isso é referência já. Muitas cirurgias aí, graças a Deus, podendo beneficiar muitos pacientes aí com a cirurgia robótica. E gera muita qualidade, né? Sem dúvida alguma, é outra recuperação para o paciente, é um resultado que realmente o paciente ele percebe realmente uma diferença. Doutor, eu queria falar um pouco mais sobre tratamento. Nós já falamos em alguns casos, recomenda-se a cirurgia. E qual é o tratamento mais comum, doutor? O tratamento também a gente sempre, né, tem que avaliar bem o caso da paciente. Pacientes com sintomas, um quadro mais ameno, né, não tão intenso, muitas vezes tenta-se o tratamento inicialmente com medicações, né, entre elas medicamentos anti-inflamatórios para controle da dor. Pode ser utilizado também anticoncepcionais orais, né, as pílulas também de anticoncepcional, algumas com mais indicação, outras depende também do quadro da paciente. Medicamentos para tentar inibir também, diminuir a produção desses hormônios, tá? E em casos em que tem infertilidade associada ou casos mais intensos, que a gente chama ali que tem uma endometriose profunda, né, acometendo outros órgãos e tudo mais, muitas vezes o tratamento acaba sendo cirúrgico. E por isso, né, até pelo fato da doença acometer vários órgãos, o ideal do tratamento de endometriose, o que se faz em grandes centros, é você ter uma equipe multiprofissional, né? Ou seja, você não tem só o ginecologista, né? Você tem ali um médico, por exemplo, um proctologista para tratar a parte intestinal, o urologista quando tem um acometimento ali da parte urinária, certo? Você tem muitas vezes cirurgiões gerais que trabalham dentro dessa situação. Como a gente falou que é uma doença que acaba trazendo muita perda da qualidade de vida para a paciente, e isso acaba afetando muito psicologicamente a paciente, o emocional, é essencial as pacientes também terem um suporte psicológico. A fisioterapia, ela também, tanto para casos em que você consegue melhorar os sintomas da paciente, então existe a fisioterapia pélvica para isso, né? A nutricionista, né, que também existem hoje, como a gente sabe que a endometriose ela tem esse caráter inflamatório, né? Você tem hoje várias possibilidades dentro da nutrição de diminuir a inflamação que ocorre no teu corpo, a inflamação sistêmica, e isso também pode trazer uma melhora, sem dúvida alguma, para as pacientes. Então, é muito importante essa abordagem multiprofissional. Aqui em Blumenau,
a gente tem uma equipe especialista nisso, da qual eu também faço parte como urologista, que chama Endolap. Então também essa união de profissionais ela acabou surgindo de uma necessidade que a gente vinha, que essas pacientes elas eram atendidas de uma maneira muito fragmentada, né? Ela era vista pelo ginecologista só com o enfoque do ginecologista. Se às vezes você levava uma paciente para cirurgia e na hora da cirurgia ele via que tinha um problema no intestino, ou, por exemplo, tá mexendo na bexiga ali, putz, aí você tinha que ligar para o colega, para ele vir para o hospital para poder ajudar a avaliar e a paciente em cirurgia. Hoje não, a gente conseguiu já há uns 4 anos, se eu não me engano, juntar essa equipe e aí a paciente ela é devidamente avaliada já, né? Então toda aquela parte geralmente acaba vindo, né? A paciente acaba indo para o ginecologista inicialmente, ela é avaliada, ali ele já faz uma triagem, já vê pelos sintomas o que mais precisa ser feito de avaliações, de exames, e aí a paciente acaba muitas vezes passando já com o urologista, passando com o proctologista, né? Precisa fazer uma avaliação ali também já com o psicólogo, ela vai passar por uma cirurgia provavelmente, já passa com o psicólogo. Então hoje a gente consegue, né, através ali da Endolap, dar esse suporte para a paciente e também dando esse suporte você consegue ter resultados muito positivos, né? É claro que como se trata de um grupo onde a gente tem cirurgias, acabou tendo um fluxo muito grande de pacientes com endometriose já mais grave, né? Nesse caso mais intenso. Então muitas dessas pacientes acabam já vindo para um tratamento cirúrgico e também muito relacionado com a questão da fertilidade. Então fica um alerta importante aí, né? Para que as mulheres procurem, né, o seu médico de confiança para não deixar o quadro se agravar. Mulheres que tiverem esses sintomas aí que nós relatamos aqui durante o quadro, né? Que não deixem para depois, que não deixem para amanhã, porque a situação pode se agravar. Tudo, né, que é diagnosticado, que é visto no início, você pode tentar contornar da maneira do mais fácil até para o mais complexo. Então, se a gente consegue pegar às vezes no início, controlar essa paciente com medicações, enfim, ótimo. Agora, se é uma paciente que está lidando com a questão de infertilidade ou que é um quadro mais intenso e vai precisar de uma cirurgia, nós também temos hoje como tratar essa paciente. Isso que é importante, que a paciente tem que se sentir amparada e tem que ver que ela tem solução para o problema dela. Tá. Doutor, agora, por outro lado, a endometriose, em algum caso, também existem casos que a doença regride naturalmente, não, sem tratamento? Ela pode desaparecer assim? Como existe essa associação hormonal, né, e a gente sabe que a questão dos ciclos menstruais, elas são dependentes de hormônio, o que acontece é que muitas mulheres, quando chegam na menopausa, ou seja, esses níveis hormonais acabam baixando e a mulher já não tem mais os ciclos menstruais, aquela mulher que eventualmente tinha já uma endometriose, ela acaba melhorando dos sintomas, né? Porque os tratamentos, principalmente os que são feitos com medicação, o que eles tentam fazer? Justamente fazer ali levar a paciente com um quadro como se ela tivesse já não precisasse ficar menstruando, né? Que é o que acontece na menopausa. Então muitas pacientes, quando chegam na menopausa, acabam realmente tendo seus sintomas, vamos dizer, muitas vezes resolvidos e amenizados. Mas a endometriose, ela chega a provocar alterações no ciclo menstrual? Sim, não, total. Ela pode causar, inclusive, essas questões ali de ciclos menstruais irregulares, sangramentos também fora da época, né? As próprias, como eu tinha comentado anteriormente, as próprias dores de alguns pacientes, elas começam a sentir já antes do próprio ciclo menstrual. Então, sim, ela pode causar essas alterações também no ciclo. Tá. O pessoal está perguntando aqui o seguinte, pergunta da dona Lourdes, ela disse o seguinte, sobre esses tratamentos, doutor, com medicamentos, respondem bem e funciona bem? A doença é possível resolver o problema através dos medicamentos? Oi, dona Lourdes, bom dia, obrigado pela sua pergunta. Então, mais uma vez, dependendo sim de como é a doença dessa paciente, né? Como é que é a intensidade, se é uma paciente que ela quer ter filhos ou não, enfim, dependendo dessa situação e quando a medicação ela é voltada para o quadro da paciente, você pode sim resolver o problema da paciente, né? Então, melhorar as dores, regularizar os ciclos menstruais, fazer com que essa paciente consiga ter suas atividades no dia a dia, seu trabalho, seu estudo, que elas não sejam interrompidas, né? E também
conseguir manter também a questão, melhorar a questão da fertilidade dela também. Então isso sempre que devidamente acompanhado e avaliado, a gente consegue ter um resultado superior. Doutor, para finalizar a sua participação aqui, que conselhos que o senhor dá no que se refere assim ao estilo de vida, comportamento, que conselhos o senhor pode dar para as mulheres que têm esse problema? Em relação a isso, é muito importante, como a gente tinha comentado ali, se você tem, por exemplo, dentro da nutrição, que a gente sabe que existem situações em que você pode melhorar, né, a resposta da inflamação no seu organismo, tendo uma alimentação saudável, né, evitando os alimentos que realmente eles podem gerar um processo inflamatório. Então é importante você ter um hábito saudável. A atividade física, a gente sabe que ela libera, né, substâncias que são chamadas de endorfinas, que ajudam também a amenizar a dor. Então, você tendo os hábitos saudáveis de alimentação, de atividade física, são coisas que, sem dúvida alguma, vão ajudar a melhorar o processo. Mas muitas vezes isso não é o suficiente para a gente conseguir resolver o problema da endometriose. A atividade física é fundamental. Sem dúvida. Para a saúde num todo, né? A atividade física é fundamental. Doutor, o que faltou dizer? Olha, eu acho que converse com o seu ginecologista. Como eu falei, não são poucas as mulheres que sofrem em relação a isso. Então, tenho certeza que muitas ouvintes aqui conhecem alguém ou passam por um quadro semelhante. E uma coisa que eu achei muito legal esses dias, até quando eu estava vendo nessas séries aí sobre o mês de março e endometriose, é que assim, a mulher, ela facilmente se acostuma com uma situação que não é boa para ela, mas ela acha que passar dor, ela tem que passar por isso e vamos seguir em diante. Não é assim. Vai melhorar amanhã. A mulher, ela tem que cuidar de si, ela não tem que sentir dor, né? Ter o seu ciclo menstrual é uma coisa, agora sofrer com isso, ficar incapacitado é outra. Você não deve se acostumar com isso, você tem que ir para melhorar a sua qualidade de vida, né? Então a gente tem que ter isso em mente. A mulher, ela é muito forte, né? Mas assim, ela tem que ter essa consciência de que ela não deve passar por esse sofrimento desnecessariamente, até porque a gente tem tratamento para melhorar isso. Muito bem, doutor Felipe Barbeta, aqui no quadro Urologia e Saúde, que volta na próxima quinta-feira. Doutor, grande abraço, boa semana. Uma boa semana para todos aí.